Bom, nós iremos dar início, né, a essa live, né, ao tema que nós iremos abordar. Quero já agradecer aos colegas, né, os que estão presentes aí, virtualmente presentes, e espero que o assunto que eu venha tratar, como foi divulgado aí nas redes, possa ser de utilidade para os irmãos. Eu não chamei algum colega para mediar a live, né, que eu quis fazer algo diferente, né. Vai ser um bate-papo com vocês, diretamente com vocês. Vocês serão participantes aí, de maneira que eu possa oferecer a instrução. Quem disse ali, oi lindão, é a minha mãe, viu, gente? Então, mãe nunca vê filho feio, não. Então, a razão foi essa, de não ter convidado um irmão. Nas outras lives, outras que eu vier fazer também, certamente eu convidarei algumas ocasiões, outras eu estarei sozinho, especialmente quando eu tiver de tratar o assunto mais como uma aula mesmo, tá bom? Então, quando eu estiver tratando como aula, especificamente como aula, ainda que seja um bate-papo, claro, eu normalmente participarei, né, diretamente com vocês, né? Aqui é a democracia direta, né? Em outras ocasiões em que eu puder estar reunido com um bate-papo, uma entrevista, uma dinâmica, um tema específico entre os colegas, então eu convidarei alguém, né? Talvez aí informática e fé cristã, convidando o Matheus, né? Ele já vai se preparando para isso, né? E Morgana, que tem trabalhado na área de linguística, então não... O Jefferson, o reverendo Jefferson, que tem trabalhado na área de filosofia também, né? E é um bom conhecedor da área de fenomenologia. Então, assim, temos muitos colegas que certamente, querendo Deus, estarão participando conosco. Bom, irmãos, o tema que eu me propus a abordar hoje é um tema geral conhecido, né, que é o título de uma série de exposições que eu realizei, cujo título é Ele nos deu a história. É uma paráfrase de um livro conhecido pelos irmãos, um livro do Richard Pratt, né, Ele nos deu história, que é um manual de interpretação do Antigo Testamento. Na verdade, o meu caso não será uma abordagem de interpretação do Antigo Testamento, se bem que eu não deixarei de passar por ele. Então, vou tentar ser o mais dinâmico possível, ainda que eu me imagino falando para públicos que conheçam a história bíblica, né, para que assim possamos compreender melhor o que seria isso. Eu dividi a minha apresentação em 4 pontos com base numa pergunta: quem é você na história de Deus? Todos gostam de uma boa história, esse é o primeiro ponto. E antes de ingressar, isso eu vou fazer algumas leituras. Todos têm uma história para contar, né? O Deus Triuno é um contador de história, e aí que história ele nos contou, tá? Eu falei ali o Deus Triuno porque o meu ponto de partida é a revelação em Jesus Cristo, no que ele diz acerca de Deus, né, de si mesmo, e do Consolador, né, do Espírito Santo, a quem ele enviou ao subir aos céus. Então, nesse caso, a abordagem é realmente uma abordagem trinitária cristã. Vocês podem enviar as perguntas. A minha esposa logo mais vai tomar nota, né, dessas perguntas e assim nós vamos avançando. Eu não vou dizer a vocês, estou fazendo a transição de cada ponto. Eu espero que notem essa transição, né, e os assuntos que eu vou abordar estão com base nesses 4 pontos, né? Todos gostam de história e, na verdade, é isso mesmo, tá bom? Eu vou ler uma passagem bíblica, né, que é na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, né, no versículo
4 ele diz: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Essa é a passagem que vai nortear, então, essa conversa, essa apresentação hoje, tá bom? Todos gostamos de história, todos gostamos de uma boa história, né? E quando essas histórias são marcadas por tramas e enredo, nós ficamos presos a essas histórias, querendo saber o final da trama. Obviamente, há uma diferença que será percebida, é que as histórias que são contadas na literatura, na mídia, nos filmes, elas não nos inserem nessas histórias, ainda que talvez momentaneamente possa nos inserir existencialmente, nos identificarmos com alguma coisa naquela história. Quando saímos daquela história, quando aquele clássica, né? Porque elas compõem os filmes, as novelas, as literaturas, e elas se apresentam inclusive nas nossas conversas diárias, né? Quando alguém pergunta a nosso respeito, como nós estamos, como vai algum parente, nós contamos uma história. E até mesmo os incrédulos reconhecem que boas histórias são proveitosas, são deleitosas, eles gostam de contar a história. Há uma passagem no Fédon, né, no diálogo de Platão, onde Sócrates diz: não há nada melhor que investigar e contar histórias, e isso até o pôr do sol. Não há nada melhor que investigar e contar a história, e isso até o pôr do sol. Está lá no Fédon, né, no parágrafo 61 Então, todos gostam de história, né? E as escrituras também nos contam, a escritura nos conta uma história. Uma história com começo, com meio e fim. Agora, diferente das demais histórias, como eu falei no começo, né, nós somos inseridos, talvez momentaneamente, em algum filme, em algum momento, numa história, e quando acaba o enredo que nós estávamos assistindo ou lendo, imediatamente nós somos sacados dela, somos tirados dela. A Escritura conta uma história absolutamente diferente. Nós não estamos fora da história que a própria Escritura conta. Então, falando como o certo autor, N.T. Wright, perguntou, é que as histórias moldam a nossa vida, né? Todas as histórias. Nós criamos narrativas que terminam moldando a nossa vida. Agora, a história bíblica ela é diferente de outras histórias. Geralmente as pessoas procuram na história bíblica o moral da história, ou a moral da história. A história bíblica tem, de fato, em seu enredo, e ela nos conta mais coisa do que simplesmente a busca por princípios morais ou princípios éticos, tá bom? Então, um autor chamado Paul Hoff levanta exatamente o seguinte questionamento. Ele diz assim: algumas vezes você já imaginou se as histórias da Bíblia, né, não incluíssem, né, histórias de Josué, Sansão, Elias e Davi? Então você já imaginou? Então, assim, alguns cresceram e ainda infelizmente pensam que as histórias bíblicas são pequenas ou são apenas lições morais, que elas nos foram faladas, contadas como desenhos simpáticos, né, e assim nos sermonários, né, que aparecem nas igrejas. Infelizmente, não é isso que a Escritura apresenta, tá bom? Então, o fato de todos nós gostarmos de história, né, de querermos história, implica que nós também temos histórias para contar, tá bom? Então, quando nós procuramos uma história, e aí eu vou citar um trecho, né? Deixa-me ver se eu vou apresentar a literatura, a bibliografia, vou citar trechos do livro do Graham Goldsworth, a Introdução à Teologia Bíblica, e vou tentar citar de outros textos. Esse aqui, deixa-me ver, o outro é a Introdução. Quando o Júlio entrar, eu vou brincar. Cai de novo. Eu fui falar de Júlio, né, Júlio? Fui falar de você, né, da sua internet.
aí terminou sendo o problema daqui. Na verdade, acho que todo mundo fazendo live está acontecendo esses travamentos. Aqui também tem dado alguns travamentos. Mas foi castigo, Júlio. Fui falar da tua internet lá em Caicó. Aí pronto, aí aqui em plena capital, né, aconteceu isso também. Se vocês, eu não sei em momento, qual foi o momento que travou, onde eu estava lendo. Se alguém puder pegar a parte da última frase que eu falei na leitura, né, ou eu vou começar a fazer a leitura novamente do livro, né, Introdução à Cosmovisão Cristã, tá bom? Foi Júlio, foi castigo, foi mesmo, castigo de Júlio. Então eu vou ler novamente o trecho, né, para poder, na edição de vídeo, saber onde cortar. Diz assim: ao contrário de Homero, longe de tentar somente fazer com que esqueçamos por umas poucas horas a nossa realidade, a Escritura, né, ou seja, estou tomando aqui a Escritura como, além do que ele cita aqui, o Antigo Testamento, procura sobrepujar nossa realidade. Devemos encaixar nossa vida no seu mundo, sentir que fazemos parte da sua estrutura de história universal. Tudo mais que acontece no mundo só pode ser concebido como um elemento nessa sequência. Nele, tudo que se sabe a respeito do mundo precisa ser encaixado como um ingrediente do plano divino. Normalmente, quando lemos fábulas ou romance, ou quando assistimos a um filme, televisão ou peça de teatro, pretende-se, pelo menos em parte, que esqueçamos nosso mundo e vivamos por alguns momentos no mundo da ficção. No final da história, saímos do outro lado, voltamos para o nosso mundo e retomamos a nossa vida. Nós nos entregamos a uma espécie de fuga da realidade para a ficção, talvez com a esperança de obtermos conhecimento, aperfeiçoamento ou pelo menos diversão enquanto estivermos afastados, entre aspas. Mas não é assim com a narrativa bíblica. A Bíblia afirma ser um mundo real. Essa narrativa, entre todas as narrativas, afirma conter a verdade toda sobre como o nosso mundo realmente é. Nessa narrativa, pretende que descubramos o sentido da nossa vida. Nela, precisamos encontrar um lugar em que a nossa experiência precisa se encaixar. Nela nos é oferecida uma compreensão acerca do sentido derradeiro da vida humana em si. E na página 27, citando o texto, né, do Leslie Newbigin, diz assim: a maneira como entendemos a vida humana depende da concepção que temos da narrativa humana. Qual é a verdadeira narrativa da qual faz parte a narrativa da minha vida? Então, nesse sentido, todos gostam não apenas de contar história, mas também, né, tem uma história para contar, né? Então, nós crescemos pensando que as histórias bíblicas não passam de lições morais, de lições espirituais, né, destituídas da realidade. Mas a Escritura não pensa assim, né? Mesmo que nós tenhamos crescido, né, pensando desse modo, né? As lições bíblicas, elas estão inteiramente atreladas à teologia que informa a própria história bíblica. As histórias bíblicas estão falando acerca de Deus. Cristo Jesus veio dizer que veio da parte do Pai, falar da parte do Pai, e por isso ele mesmo então nos conta uma história. Ele nos diz como essa história veio a ser contada. E quando nós contamos histórias bíblicas, nós não devemos contar somente o que Deus fez, mas o que ele também revelou de si através das suas ações, porque essas coisas têm sido assim e não são, né, diferentes, tá bom? Então nós somos inseridos nessa história, né? Então Deus é o maior contador de história, o Deus triuno, através do seu Filho Jesus Cristo, é o maior contador de história. Nós agora então podemos ver por que é necessário se opor a contar as histórias bíblicas apenas com um teor moral. Nós precisamos entender o que é que Deus está contando, o que é que Cristo Jesus veio a contar, tá bom? Então, a importância teológica das histórias bíblicas está ligada à relação dos eventos com o plano de Deus para a salvação, que atinge um clímax na pessoa de Cristo. Tá? E entender a história bíblica é uma questão de como entender como os eventos individuais, as histórias individuais, se encaixam no todo da história bíblica. Só um parêntese, aqui pelo menos para mim ela está boa agora, dessa vez, tá bom, Jefferson? Ela teve um travamento, caiu e a gente voltou, mas aqui para mim agora ela está boa. Eu não sei também como é que está a internet por aí, tá? Eu vou tentar ir mais um pouco, caso contrário, se ficar travando muito, pelo menos do ponto de vista de vocês aí,
aí a gente pode retomar em um momento em que haja maior estabilidade na internet, tá bom? Então, veja, é preciso saber como encaixar cada história bíblica, né, no todo, tá bom? Encaixar no todo. E geralmente nós não sabemos fazer isso, porque nos falta alguma coisa que é, na verdade, uma teologia bíblica. Uma teologia bíblica, tá bom? A teologia bíblica será responsável para encaixar essas histórias individuais de Davi, de Josué, de Sansão, de Abraão, de Isaac, de Acabe, de cada personagem, de Pedro, Paulo, né, no grande quadro da história. É por isso que é importante ter um conhecimento do todo da Escritura. Um conselho é que, ao ler a Escritura, não leia uma parte aqui e outra ali, leia a história como um todo, tá bom? Eu não vou, claro, falar aqui sobre teologia bíblica e teologia sistemática, porque não é esse o caso. Nós queremos focar naquilo que Cristo contou, que nós chamamos de Evangelho, e o Evangelho se focaliza, né, em certos eventos que nos dão a estrutura essencial para o desenvolvimento daquilo que é conhecido como história da salvação, tá bom? Então Deus é o grande contador de história, né? Cristo contava histórias, tá? E ele enviou os seus discípulos também a contar a história, né? Na Escritura nós temos do capítulo 1 de Gênesis até o último em Apocalipse histórias sendo contadas, ainda que tenha sido utilizada por meio de outros gêneros, como uma poesia, como uma profecia, mas são histórias que são contadas. A recapitulação é um termo que... o recontar narrativo é um termo que um teólogo bíblico, Gerhard von Rad, utiliza. O recontar narrativo é parte da estrutura que os autores utilizam, tá bom? Então, se Deus, o Deus triuno, eu tomo o Deus triuno por conta da revelação em Jesus, é o grande contador de história, nós precisamos perguntar qual história ele nos contou. Então é esse ponto que eu irei abordar agora, tá? Tentarei ser sucinto, breve, para dar espaço para que nós possamos dialogar um pouco. Se você tiver sua dúvida, já vai anotando, tá bom? Porque logo mais a gente conversa diretamente, tá bom? Então, assim, a história bíblica nos vem de Deus, obviamente, né? Cristo é chamado de logos, né? de palavra, né? De verbo. Ele veio dizer que ele veio nos trazer, de fato, uma história que estava oculta e agora foi contada ou revelada por ele. Ou seja, a história contada ou narrada na Escritura é aquela que vai falar de Deus e de seus grandes atos redentivos. Ela abarca a experiência humana como um todo, absolutamente toda a experiência humana, seja a experiência intelectual, a experiência afetiva, a experiência psicológica, a experiência profissional, ela abarca a experiência humana como um todo. Mas ela trata especificamente dos atos redentivos, dos grandes atos redentivos de Deus para os homens. Então, e como toda história, a história que Deus conta é exatamente contada em capítulos. Esse é um excelente livro, Jefferson, o Drama da Doutrina, ou melhor, o Drama das Escrituras, né, é o complemento do livro Introdução à Cosmovisão Cristã. Quem tiver lido o livro Introdução à Cosmovisão Cristã, lê o segundo livro, né, o Drama das Escrituras, que conta essa grande narrativa. Eu separei apenas aqui 3 livros para poder apresentar esse, né? Claro, tem também o Drama da Doutrina, que seria um 4º livro, mas lá é mais hermenêutico, tá? Do que especificamente para o nosso propósito. Ele é mais denso para isso, tá bom? Então, se Deus nos conta uma história, um bom contador de história precisa contá-la, né, com começo, meio e fim, ou em atos, né, em capítulos. E nós precisamos, então, atentar para esses capítulos. Os grandes atos de Deus podem ser divididos em 4. Tá? Eu falei isso em outras lives sobre cosmovisão, mas agora vamos chamar esses de capítulos ou atos. Né? Os atos divinos, que apresentam o drama. Tá? A apresentação de Deus dessa história. Criação, queda, redenção e consumação. Esses, inclusive, são os símbolos apresentados no cartaz, no flyer. Tá? É claro que em termos atemporais, a redenção vem antes da fundação do mundo, em termos atemporais. O livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, em termos atemporais. Mas em termos temporais,
A redenção vem depois de um outro evento. Então, a história bíblica, ela não começa com Jesus veio salvar você. Nós podemos começar daí, mas ela tem algo que precede o Jesus veio salvar você. Ela começa no começo, como o próprio livro de Gênesis inicia, falando no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus está nos revelando um plano. Tá? Ele conta essa história através desses grandes atos. Nós podemos dizer que Deus nos desvendou a sua missão, né, em fazer, né, se mostrar, em se revelar, em fazer-se conhecido e, num acordo, numa aliança conosco, a apresentar essa sua grande história. Vejamos então o primeiro capítulo dessa grande história. O primeiro ato é chamado de criação. Deus se propôs a criar todas as coisas nos céus e na terra, né? E após haver feito as outras criaturas, Deus também criou o homem e a mulher à sua imagem. Eles receberam o preceito de não comerem, né, da árvore da ciência do bem e do mal. O livro de Gênesis registra que Deus criou todas as coisas boas, né? Então, se ele criou todas as coisas boas, aquilo que nós temos no presente não é aquela primeira, a origem, não é tal como foi no começo. Então, eles receberam um preceito, né? Depois de criar todas as coisas, Deus criou o homem e a mulher, dando-lhe a eles um mandamento de não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá bom? Enquanto eles obedecessem esses preceitos, eles seriam felizes na comunhão com Deus e eles teriam, claro, o domínio, né, sobre todas as outras criaturas. Essa história é contada principalmente em Gênesis 1 e 2, mas ela é encontrada também em outras porções das Escrituras. Se é teologia bíblica, então essa história vai ser recontada em outras porções. Por exemplo, quando você lê o Salmo 19, ela fala também de como Deus trouxe à existência todas as coisas. Em Êxodo 20 há um trechinho pequeno, né, uma referência à criação. Em 1 Crônicas, em Romanos capítulo 1, Colossenses capítulo 1, todas essas passagens, ainda que outras também apontem para isso, Apocalipse 11, por exemplo, também. Então, muitas passagens revelam, né, o que nós vemos nesse primeiro grande ato de Deus, em trazer à existência todas as coisas, é que a história não é sobre a criação em si, mas sobre Deus, o Criador, né, em revelar-se, em mostrar-se na sua criação. Então, o texto bíblico não começa com a criação, mas começa com Deus criando todas as coisas e vendo que elas eram boas. Então, no princípio, Deus criou, nos conta que Deus é antes de todas as coisas e que Ele é a causa de todas as coisas, né? Que Ele, portanto, está acima de todas as coisas. Obviamente, aqui a linguagem que eu estou utilizando é a linguagem ordinária, uma linguagem comum, né? Eu não estou usando linguagem filosófica para falar da relação entre Deus e a criatura. Estou usando a linguagem bíblica, quando diz no Salmo 90 que de eternidade, antes que os montes existissem, Deus já existia. Ele é antes de todas as coisas. Eu digo isso com apenas pensando mais em alguns mais afeiçoados à linguagem, dizer como é que Deus pode ser eterno falando antes. Ora, eu estou usando a linguagem bíblica, né? Quem quiser usar a linguagem filosófica, a gente pode discutir depois. Mas aqui, a linguagem da Escritura é de que Deus é acima de todas as coisas, Ele é a causa de todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas, e também mostra que Ele é o alvo de todas as coisas. Ele está na origem de todas as coisas, como causa única de todo o universo. A Escritura apresenta apenas o Deus triuno existindo antes de todas as coisas. Nada havia com ele, nem ninguém, nem uma divindade, nem uma força, nem uma entidade qualquer, apenas o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo existindo em toda eternidade e se comunicando e glorificando um ao outro, suficiente em si mesmo, né? O nome dessa doutrina é chamada de aceidade divina. Tá? Então, ele está na origem de todas as coisas e em toda a vastidão e complexidade que há nas coisas. E toda a criação, toda a própria história humana
tem o Deus eterno, por meio de Jesus Cristo, como seu propósito e consumação finais. Então, quando Deus revela, né, primeiramente, o ato da criação, ele está revelando primeiramente a si mesmo. E depois ele revela um mundo real. Tá bom? Então, eu espero que isso fique claro. Né? Ele criou todas as coisas boas. O primeiro casal criado bons. Né? E aí, a partir disso, o desmembrar da história, ou desenrolar da história. O que nós chamamos aqui é que então a história seria a manifestação de um desejo de Deus, das suas ideias, né, digamos assim, dos seus pensamentos. É a história contada pelo próprio Deus. Então, esse é o primeiro capítulo. Mas o segundo grande ato, o segundo grande capítulo, acontece também lá, digamos assim, no começo. Nós chamamos esse segundo capítulo de queda. O segundo grande ato da história é a queda. Ainda que na Bíblia não apareça o nome queda, né, um nome teológico. Mas esse é um longo capítulo. Né? A história bíblica mostra como esse capítulo assim, começando, digamos assim, logo após as origens, tá? Começando principalmente em termos de registro no livro de Gênesis capítulo 3, ele percorre toda a história bíblica, quase até o final do último capítulo. Esse capítulo nos diz que nossos primeiros pais foram seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, né? Um personagem que vai aparecer na história. Se é uma história, tem que ter personagens. E eles pecaram quando comeram do fruto proibido. Né? E segundo o sábio conselho de Deus, Deus se serviu disso, né? Desses pecados, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Né? E com ele, né, todos os seres humanos, com a queda, né, digamos, nossos primeiros pais por desobediência, todos os seres humanos que nasceram por geração ordinária, ou seja, frutos, né, de um pai e uma mãe, ficaram reduzidos a um estado de pecado e miséria. Então, esse é o estado atual. Quando nós olhamos para o estado atual, nós estamos dizendo, bom, não era assim no começo, ele ficou assim. Né? Isso dá, os participantes aqui, isso fornece para nós uma mensagem de esperança, porque nós sabemos que o mundo não é tal como ele foi planejado. Né? Não era para ser assim. Tem um título de um livro, eu não me recordo o autor, se alguém souber aí pode indicar, que eu cito aqui, mostra que o mundo atual não é o mundo original. Esse cenário tenebroso que se inseriu na história que Deus está nos contando e conta na sua escritura, é esse cenário que nós nos encontramos, um mundo em queda. Então as coisas não estão funcionando como elas deveriam funcionar. Nós não estamos funcionando como fomos criados para funcionar. Né? Se no começo nós fomos criados para adorar completamente a Deus, hoje nós não temos o mesmo desejo. Se no começo nós fomos criados para nos relacionar com Deus, os homens hoje não se relacionam mais, estão num rompimento com Ele. Se nós fomos criados para estarmos em comunhão uns com os outros, por conta dessa queda, então os homens não estão mais nessa comunhão. Né? Então há guerras, há conflitos, há intrigas, há tudo aquilo que rompe a própria sociedade. E isso não apenas no nível individual, mas também no nível social. Assim, nós fomos criados para nos relacionar com a natureza de maneira harmoniosa. Com a queda, nós não sabemos mais nos relacionar com ela, e nem tampouco ela conosco. Ela resiste, inclusive, a nós mesmos, tá bom? O efeito da queda, então, toca toda a criação. Se você for examinar todas as estruturas das sociedades, do Estado, da família, mesmo das atividades culturais, das artes, da tecnologia, as funções físicas, biológicas, até mesmo as funções da sexualidade, a alimentação, qualquer coisa que haja na criação foi afetado exatamente por esta queda, né, pela rebelião dos nossos primeiros pais. Nós descobrimos, então, né, como se diria, né, a doutrina do pecado original é a doutrina empírica, né, ela pode ser vista, né, testada e encontrada na nossa experiência. Nós descobrimos que o bom trabalho da mão de Deus foi arrastado pela rebelião daqueles dois primeiros personagens introduzidos na história. Né? Toda a criação, diz o apóstolo Paulo, numa passagem em Romanos, a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Então, essa, portanto, é a situação da criação no momento. Né? Ela se encontra nesse estado. Agora sim, né, nós estamos chegando num terceiro grande ato.
tá? Ou o terceiro capítulo dessa história, que nós chamamos de redenção. Esse também é um capítulo mais longo. E é um capítulo que conta como Deus se propôs a redimir e restaurar suas criaturas criadas, para que elas novamente pudessem voltar à vida com Deus, né? E voltar ao relacionamento com o outro, voltar ao relacionamento com a natureza, com a criação, e voltar ao relacionamento inclusive consigo, né? Então veja como no capítulo anterior mostra o que aconteceu com os nossos primeiros pais e com todos os humanos. Eles romperam o relacionamento com Deus, ele rompeu o relacionamento consigo, né? Quando o primeiro homem, né, o personagem Adão diz: eu tive medo e me escondi quando ouvi a tua voz, ou seja, ele rompeu-se, né? As estruturas lógicas ou as estruturas cognitivas e as estruturas afetivas de Adão também foram rompidas pela queda. Romper o relacionamento com o próximo, né? Aquela que seria sua companheira, ele passa a acusá-la, dizer que a culpa é dela. Então ele não apenas, né, isso é um sinal de que há um rompimento social e um rompimento com a própria sociedade, com a própria natureza, onde todas as coisas também resistem à natureza, ao esforço que o homem tem para subjugá-la. Mas ali mesmo, nesse processo, nesse segundo capítulo, Deus apresentou a cena dos próximos capítulos e já inseriu um terceiro capítulo na história. Esse é o capítulo mais longo e mostra como Deus então se propôs a redimir aquele, né, a sua própria criação, começando com os homens e se estendendo à criação como um todo. A criatura caída, né, Deus propõe-se a restaurar, né, para que assim ele pudesse ser restaurado com Deus, ser restaurado consigo mesmo, ser restaurado com o próximo e ser restaurado com a própria criação. E a própria criação como um todo também ser restaurada. Deus está a renovar, portanto, o homem, né? E a gente vai ver como ele vai fazer isso, né? No estado que ele se encontra. Você entende que ao dizer Jesus quer salvar você, se o indivíduo não entende qual é a sua condição atual e como ele chegou a isso, obviamente ele não vai entender de que ele precisa ser salvo, de que ele precisa ser resgatado, porque ele precisa ser reconciliado com Deus, porque ele precisa, como alguns dizem, ser religado com Deus, e porque ele precisa estar relacionado também com o próximo. Nesse terceiro capítulo, o Senhor Deus apresenta, né, como contador de história, ele traz agora um novo personagem, ele insere nessa história digamos assim, o herói, né, dessa história completa. Esse herói, né, é apresentado primeiramente chamado de semente ou descendente, e esse herói vai percorrer toda a história da redenção até o Novo Testamento, até o primeiro século, quando esse grande herói entra em cena. Deus vem a nós em forma humana. Não é à toa que Cristo é chamado de segundo Adão ou de último Adão. Ele vai, na verdade, né, assumir aquilo que o primeiro, né, não fez. Porque Cristo também vai cumprir cabalmente o que o primeiro Adão não cumpriu. Isso quer dizer, então, que Deus não deixou os homens, não deixou a humanidade, não deixou a sua criação entregue a si mesmo, tá? Perecendo em suas misérias, em seus pecados, mas por puro amor e misericórdia, ele livrará, tá, pelo menos parte dessa humanidade, do estado em que se encontra, do estado atual, né, para introduzi-los na reconciliação com ele e na reconciliação com as demais coisas, né? A Escritura diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, o Senhor não tem apenas o interesse em redimir as nossas almas, ele também tem interesse em redimir a sua criação como um todo. Ele tem interesse em redimir não apenas nosso relacionamento com ele, mas também o nosso relacionamento conosco, né? O nosso coração ser restaurado, inclusive conosco, nos livrando de certos temores que nós tínhamos. Por exemplo, é temor da morte que todos os homens têm. Mas por que eles temem a morte? Ora, porque o temor da morte foi inserido no seu coração na queda. Porém, agora, aqueles que são encontrados, né, chamados por Deus nessa reconciliação através desse herói, não tem mais, né, como diz o escritor aos Hebreus, ele veio, assumiu a morte para nos livrar aqueles que têm temor da morte. Então ele também restaura em nós mesmos, né, quem nós somos. Nós encontramos a nossa identidade.
Veja, a pergunta que eu fiz no cartaz é onde você se encaixa nessa história. Então, ao ser restaurado na nossa identidade, nós também somos restaurados com relação ao outro. E nós somos restaurados também em relação à própria natureza, à própria criação. Nós não olhamos mais a criação de outra forma, senão como uma criação que Deus tem interesse. Então, Deus tem interesse, né? É uma citação que eu gosto muito. O Cristo, né? Jesus Cristo, a redenção proposta por ele é também cósmica, no sentido de restaurar toda a criação, né? E isso nos insere no último capítulo. Porque, veja, se o processo de redenção for eterno, contínuo, sem ter um clímax, uma consumação, a história não tem fim. Mas ele propõe uma história com um final. Então, aquilo que começou com a criação, que surgiu em queda, que prometido por Deus na redenção, deve chegar a um clímax. Assim como toda a história. Essa não é uma história sem fim. As histórias precisam terminar com um final feliz, né? Então, as histórias que não terminam... você não gosta de histórias que terminam com heróis morrendo, né? Essa história não termina com o herói morrendo, né? Termina com o herói ressuscitando, né? Essa história não termina com o personagem, né? O último Adão, o Senhor Jesus Cristo, sendo sepultado. Termina com ele ressuscitando em glória, né? Sendo levantado dentre os mortos, assentado à destra do seu Pai, né? E garantindo de que ele voltaria uma segunda vez para dar consumação. Então, a consumação ou a restauração é o último capítulo dessa grande história, né? Então, nós estamos caminhando para ela. No momento, nós estamos entre o segundo e o terceiro capítulo, né? Essa antítese, essa dialética, digamos assim, entre o segundo capítulo, a queda, e o terceiro capítulo, a redenção, né? Nós estamos cruzando, digamos assim, essa narrativa, e estamos caminhando para o último ato de Deus, né? Tem uma citação, não me recordo, né, de quando o herói entra em cena, especialmente no final, é porque a história chegou ao fim. Então, a história que o Senhor nos contou, ela não termina com a redenção. A redenção tem uma extensão a todas as coisas, né? Assim criam os profetas e os apóstolos do Senhor. O livro de Atos, capítulo 3, verso 21, diz assim: o qual, né, convém, acerca do Cristo, o qual convém que o céu o contenha até aos tempos da restauração de tudo. Os pais da igreja falavam, né, em restauração, em regeneração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Colossenses 1,20 diz que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Isso sem me contar de Romanos, capítulo 8, onde Deus está convergindo, restaurando todas as coisas, né? E o apóstolo Paulo diz em outra passagem, onde Deus está convergindo em Cristo todas as coisas. Desse modo, então, prezados, o Senhor nos dá uma história em que ele, né, o herói, vence no final todos os seus inimigos, né? Quais são esses personagens? Deus é o personagem, os nossos primeiros pais são os personagens, aquela serpente apresentada no começo, que ao longo da história, né, que é o inimigo que está ali mascarado, é referenciado na escritura, o anjo mau, os personagens, né, os seus aliados, os anjos maus, os inimigos de Deus mesmo entre as raças humanas. Então esse se constitui do outro lado da história, né? A história não tem somente mocinhos, né? Ela tem também os bandidos, né? Então esses bandidos estão sendo dominados, né? Aí até o final eles serão colocados debaixo dos pés do herói. A história bíblica então nos dá um quadro total da realidade. Ela nos ajuda a formar uma visão de mundo distintamente bíblica acerca da história humana. Ela é diferente das demais histórias, portanto, porque ela não nos coloca fora da história, ela nos coloca dentro da história. Lembra a citação que eu fiz agora há pouco do Leslie, né, Newbegin? As outras histórias no teatro e tudo mais, servem como fuga apenas, mas nós nos deparamos com o mundo real. Mas essa história contada, ela fala de nós, ela nos coloca também nela. Deus está, quando contando essa história, falando dele e falando sobre nós. Então, ela nos responde satisfatoriamente perguntas como: de onde nós viemos?
Ela nos responde perguntas do tipo: por que há tanto mal na Terra? Por que há tanta maldade? Por que os homens são tão maus? Não é? Por que eles cometem tantos males? Ela nos responde a pergunta: qual é a solução para tudo isso? Ela nos responde para onde nós estamos indo. Né? E ela nos responde o que nos aguarda no fim da história. Veja, essa é a história que todo mundo conta. Mas essas histórias contadas por todos, elas são destituídas porque da própria experiência com o mundo, porque ela não provém da própria revelação. Ela tem lampejos, digamos assim, da revelação. Essa história bíblica, ela está completa, né, em completa antítese à história secular, ou mesmo histórias religiosas. Antítese aqui, ela está em oposição às outras histórias. Porque, veja, a visão cristã da história humana está em oposição à visão marxista, tão adotada por muitos, inclusive cristãos. Para a visão marxista, o correlato para a criação, não há um correlato para a criação. Especificamente, não há um correlato para a criação. Mas se você pensar qual é, né, o universo para eles é apenas material, físico, sem um Deus transcendente. A sua explicação sobre o porquê há mal, né, é o surgimento da propriedade privada. A proposta para a redenção desse mal é a revolução do proletariado e a implantação do comunismo. A consumação em um universo materialista não é outra coisa senão esperar que todas as suas energias se acabem e a raça humana deixe de existir e o universo morra na escuridão e frieza da matéria. Então, se perguntar para ele, de onde viemos? Nós viemos da matéria. E para onde nós vamos? Nós vamos para o nada. Então, observe que essa história está em oposição a outra. A história cristã está em oposição a outra. Ela também está em oposição a histórias religiosas, que eu não tenho tempo de explicar aqui. Há outras histórias religiosas, não apenas a essa que supostamente é filosófica ou histórica. Agora, o que torna a história cristã tão diferente de todas as outras histórias é que nessa história bíblica ela está repleta de esperança. Esperança não é a fé não é um sentimento apenas, como alguns querem pensar. A fé é também um princípio de racionalidade. Nós entendemos, ela quer compreender as coisas. E esperança, portanto, citada na Bíblia, não é a esperança da qual vocês que aguarda e ela não chega. Os profetas tinham esperança da vinda do Messias e ele veio. Os personagens da história no Antigo Testamento esperavam o Messias e ele chegou. O livro do Evangelho de Lucas conta a história de Simeão e diz: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Porque diz o texto bíblico que ele aguardava a esperança de Israel, aguardava a promessa. Os autores citados no livro de Hebreus, diz que o autor do livro aos Hebreus, no capítulo 11, diz que os personagens antigos morreram, né? Mas eles aguardavam a promessa, e essa promessa havia chegado, para que com eles, e nós juntamente com eles, não pudéssemos ficar sozinhos. Então ela é cheia de esperança, uma esperança que se aguarda com a garantia de que ela acontecerá. O aspecto extraordinário, então, da história bíblica está no que ela nos conta sobre o próprio Deus. Um Deus que se sacrifica a si próprio na morte por amor dos seus inimigos, que éramos nós. Um Deus que prefere sofrer a morte que nós merecemos, né, a ficar afastado das pessoas que ele criou para a sua satisfação. Um Deus que assume ele próprio a nossa semelhança, que experimenta a nossa condição de criatura e carrega os nossos pecados, para que dessa forma ele pudesse provar não somente a morte por nós, mas também prover perdão e reconciliação. Um Deus que não nos abandonaria, mas nos perseguiria no bom sentido, a todos nós, mesmo os piores, tal como Paulo disse que era, para poder nos restaurar a comunhão com Ele próprio, nos dar nova identidade, né, saber quem nós somos nessa história, para que nos reconciliasse uns com os outros e nos colocasse em contato com a sua criação de maneira como fomos criados para fazer. Então, um Deus que em Cristo Jesus, de tal forma, se identificou para sempre com as suas criaturas amadas, que veio ser conhecido e louvado como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem prometido restaurar toda a criação. A história de Deus nos conta um futuro glorioso e justo, né? Um futuro de bem-aventurança para os redimidos do Senhor, mas também um futuro terrível para os seus inimigos. O último capítulo que está por vir, a consumação, né, mostra quando o herói chegar, né, o Senhor Jesus Cristo, ele se dirigirá para o centro do teatro da sua glória, né, e naquele dia ele julgará pecados, julgará o mal, julgará os seus inimigos,
né? E aos seus, aqueles que foram reconciliados com ele, ele chama para estar com ele para toda a eternidade. Eu quero citar no livro de Crônicas de Nárnia, né, o tempo já está se avançando, nas Crônicas de Nárnia, no volume A Última Batalha, descreve uma cena chamada o Adeus às Terras Sombrias. Ali no finalzinho, Pedro, Lúcia e Edmundo são interpelados pelo leão Aslan. E eu vou ler, né, tentarei ser rápido, né, diz assim: vocês ainda não parecem felizes como eu gostaria. Respondem então eles: é que estamos com medo de ser mandado embora, Aslan. Já fomos mandados de volta ao nosso próprio mundo muitas vezes. Não precisam ter medo, disse o leão. Vocês ainda não perceberam? Sentiram o coração pulsar forte e uma leve esperança foi crescendo dentro deles. Aconteceu mesmo um acidente com um trem, explicou Aslan. Seu pai, sua mãe e todos vocês estão mortos, como se costuma dizer nas Terras Sombrias. Acabaram-se as aulas. Chegaram as férias, acabou-se o sonho, rompeu-se a manhã. E à medida em que ele falava, já não lhes parecia mais um leão, e as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias, e podemos dizer com certeza absoluta que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que a anterior. Então, aqui nós podemos dizer que, em linguagens que os filmes apresentam, né, e viveram felizes para sempre. Quando o personagem da grande história, do Senhor Jesus, adentrar o seu teatro, né, colocando fim a todas as coisas, né, os seus viverão com ele felizes para sempre. E aí, então, resta aquela última pergunta, né? Como é que você se encaixa nessa história? Onde você está nessa história? Se você pode ser contado entre aqueles que são reconciliados com Deus, e o modo de ser reconciliado com ele mostra na grande história. É confiar na provisão dele, na entrega que ele fez por nós, né, de ter sido morto em nosso lugar, de ter sido sepultado em nosso lugar, mas de ter ressuscitado ao terceiro dia como para nossa justificação. Essa grande história, o Senhor fez promessas, a promessa de que aqueles que confiam nessa provisão para o estado em que eles se encontram atualmente, então eles podem encontrar descanso e esperança para si. Então, a vocês que ouvem essa live, né, fica a pergunta: onde você se encaixa nessa história? Eu gostaria muito que todos que estão ouvindo possam estar do lado do herói, né, ter sido chamado por ele, atendido o seu chamado, né, confiado nele, confiando nele ainda, para que possam assim viver felizes para sempre com ele, né. A todos que ouvem, portanto, essa é a grande história. Eu vou abrir para alguma pergunta ou algum comentário. Acho que alguém deve ter feito algum comentário. Alguém perguntou qual o autor do livro Cosmovisão Cristã. Eu preciso saber qual o livro. Se for esse aqui, Introdução à Cosmovisão Cristã, é o Michael Cohen e o Craig Bartholomew. Se for esse citado aqui, tá bom? Então agora, né, somos nós aqui no bate-papo, né, direto. Estou aí aguardando vocês. Eu vou tomar minha água. Morgana, Júlio, Rodrigo, Gabriel, Josielson, Jonas, enfim, né? Todos que entraram, até o pastor Henrique. E eu quero ir agradecendo enquanto, né, se tiverem alguma pergunta para fazer, agradecer a presença de todos vocês para esses momentos que aqui nós estamos, né? Bom, no final, na próxima ocasião, após ter feito esse vídeo, eu salvo no IGTV aí do Instagram, depois coloco lá no canal Teologia Reformata, né? Teologia com TH, para depois divulgarem, né? E também apresento a bibliografia, né, que certamente muita gente espera. Eu não vou colocar muitos livros dessa vez, né, vou colocar apenas 4 livros, serão 4 ou 5 livros também,
para que possam assim ter um caminho, tá? Estou com eles aqui, que eu apresentei alguns, e depois eu faço lá a arte e mando para as minhas redes. E falando em rede, quero convidá-los a participarem, né, e a irem lá no canal Teologia Reformata, né, se inscrevam, né, cliquem lá no sininho para assim poder ficar com novas as notificações, né, dos vídeos que forem postados, das aulas que eu colocarei. As próximas lives eu estou aí no planejamento sobre se eu divido cada ponto desse, né, ou se eu trabalho, eu estou aí com mais algumas outras ideias para abordar. O livro de Introdução à Teologia Bíblica, do Graham Goldsworth, né, para apresentar esse livro. Enfim, né, para ficar por dentro disso, né, desses temas, entrem lá no canal Teologia Reformata, cliquem, se inscrevam, cliquem no sininho para poderem ficar cientes disso, tá bom? Vocês podem depois até comentar quais assuntos, né, que gostariam de ver aqui sendo debatido, apresentado ou mediado com algum outro colega. Eu quero que entendam que, assim, as minhas áreas são áreas de teologia e de filosofia, e não são todas as áreas. Então, alguns temas, certamente, que podem solicitar, não serão apresentados. Alguém ali pergunta, né, os cristãos progressistas dizem ser possível conciliar a visão cristã com o socialismo. Não é possível. Em termos fundacionais, são coisas completamente distintas. Nunca confundam que os discursos podem ser parecidos, mas o problema não é o discurso, é onde esse discurso é construído. Como perguntaram numa live recente, se você comparar, por exemplo, é fundamentalmente materialista, tá bom? A visão socialista, marxista, é fundamentalmente materialista. A visão cristã não tem essa perspectiva, tá bom? Então, elas são completamente, em termos fundacionais, são incompatíveis. Não dá para se dizer cristão e nem socialista se você estiver pensando de termos mais profundos. Se for na superfície, né, tem gente que se diz cristão e acreditam em cada coisa, né? Isso mesmo, Morgana, nem mesmo também com o feminismo, porque os seus fundamentos são completamente anticristãos. Não é o discurso. Alguém que diz que nós devemos zelar pelos pobres, esse discurso qualquer um pode dizer, mas onde ele está construindo esse discurso, tá bom? O que nós precisamos é descer um pouquinho mais na estrutura de pensamento para ver o que está lá embaixo, tá? A Escritura nos ensina a pensar por pressuposições, e é a partir daí que nós devemos ir. Claro, eu sempre mando meus abraços aí para os charqueiros, tá bom? E não poderia deixar de mandar. É o Jefferson, pastor Jefferson Marques, lá da igreja do reverendo Roberval Góes, igreja Atos 2, né? Uma hora dessa talvez eu convide aí, né, vou acertar com Morgana para a gente falar um pouco sobre feminismo, né? Porque na verdade é isso mesmo, Morgana, é uma vaga ideia de redenção e consumação, mas o problema está no que propõe como redenção, o que propõe como origem, o que propõe como queda, né? Bom, Beto está sugerindo ali feminismo e apocalipse, duas coisas difíceis de serem tratadas, né? Então, assim, depois entrem lá, né, e digam que temas gostariam de ser vistos aqui, né? Eu posso convidar alguém para participar comigo, e fiquem atentos aí às redes, no meu Instagram, né, que eu abri especificamente para esse tipo de trabalho, meu Twitter, né, onde eu tenho uma certa assim, uma atividade, né, mais frequente, e no YouTube, tá bom? Também lá no YouTube, principalmente lá no YouTube. Morgana está dizendo que a Beth tem que fazer uma live também. Ok, irmãos? Então, deixa eu ver aqui, a minha assistente perguntando, né? Ela pensa em tudo, hein? Não apenas quais temas gostariam que fossem apresentados, obviamente não são os temas que eu faria sozinho, certos temas, e quem vocês gostariam de ver aqui comigo. Rapaz, ela acha que eu tenho acesso a muita gente, né? Eu tenho o reverendo Zé Roberto, eu tenho a Morgana, eu tenho o Samuel, eu tenho o
Mateus e outros colegas aí, o Jefferson, para participarem. Mas aí, assim, não posso convidar os demais aí para os momentos assim como esses, tá bom? Bom, é isso, gente. Mandem suas sugestões, tá bom? Eu estou aí atento às propostas e muito obrigado. Deus continue abençoando a todos vocês e espero revê-los em breve, tá bom? Deus abençoe. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos contou uma grande história e nós estamos inseridos nela, somos presentes nela, nós somos chamados, ó Senhor, por ela a participar dessa história. Estamos envolvidos nela. E nessa história o Senhor nos conta como o Senhor nos criou, o estado que nós estamos, o que o Senhor tem feito para nos redimir e para onde o Senhor está nos conduzindo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sem conhecimento. Que o Senhor abençoe a todos quanto estiveram aqui presentes, participando. E o Senhor dispense favor, confirmando a fé daqueles que conhecem essa história e possam ser fortalecidos, e aqueles que ainda, ó Deus, não a conhecem, possam conhecê-la e saberem onde eles se inserem nessa história. Em nome de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Gente, até logo. A gente se vê por aí, querendo Deus, em nome do Senhor. Um abraço, irmãos, tá bom?